Vice-prefeito eleito Cido Ferrari, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a todos os colaboradores e também aos nossos pessoas que estão nos acompanhando. Muito bom dia. Você é ibitinguense? Ibitinguense, né? Você nasceu em Ibitinga? Eu nasci em Ibitinga. Em 1976 eu me mudei para Matão. Eu vim fazer o Senai, na minha cidade, Ibitinga. Em 76 você tinha quantos anos? 18 anos, 17 para 18 anos. Entendi, tá. E na minha cidade quase não tinha indústria, né? Bitinga é uma cidade, pra você ter uma ideia, ela é capital nacional do bordado. Né? Então, eu como estava fazendo Senai, fazendo mecânica, e eu optei por Matão na época e me ingressei. Você era solteiro ainda? Mudou para cá? Solteiro, sim, solteiro. Aí você mudou para cá? Eu mudei para Matão. Aí quando eu decidi que tinha que vir para Matão, porque era uma cidade de indústria onde eu podia me dar bem, né, em relação àquilo que eu pretendia, o meu trabalho. E aí a minha família também resolveu vir para Matão. Ah, é? Sim. Meus pais, na época, tinha meus pais. Eles faziam o que lá? Meu pai era trabalhador rural. Rural, né? Aí ele veio para Matão? Para Matão. Também para ser do meio rural? Sim, meu pai veio para Matão e continuou no meio rural. E nós, como somos em 6 irmãos, né, todos os meus irmãos, um acabou passando direto, foi para São Paulo, né, até hoje, e os outros estão aqui, né? Vieram para cá. Se deu bem, já somos matonenses. Matonenses. Você tem título de cidadão? Tenho título de cidadão matonense porque fui vereador, né? Na época eu recebi um título de cidadão matonense em 94. Muito bem. E aí, aqui você veio para trabalhar na indústria da metalurgia? Na metalurgia. Você trabalhou aonde? Eu vim direto na empresa Bambose. Bambose. E fiquei na Bambose. Você se aposentou na Bambose depois? Me aposentei na Bambose. Fiquei na Bambose durante 32 anos. Vida toda. Até se aposentar. Eu fiquei um tempo afastado da empresa, né? Que eu acabei sendo eleito sindicato na época. Eu fui representante do sindicato metalúrgico durante o ano de 97 até 2004. E fiquei afastado da empresa durante esse tempo. Mas sempre fui funcionário da Bambose durante os 32 anos. Eu me aposentei na Bambose. Quando parei com metalúrgica, estava na empresa Bambose. Você aposentou cedo? Aposentei cedo porque a minha aposentadoria, ela faz parte, né, como todo metalúrgico, grande parte dos metalúrgicos, aposentadoria especial, né? Então, a aposentadoria especial, ela aposenta com 25 anos de trabalho. Que é insalubridade, aquelas coisas lá, eu não entendo disso, mas é por isso. E a minha aposentadoria teve parte, né, do meu tempo de trabalho que foi insalubre. Então, por essa razão, eu aposentei com 47 anos de idade. Hoje não aposenta mais, né, de acordo Acabou, né? Só que mesmo assim, eu digo isso porque todos os aposentados metalúrgicos que estão nos ouvindo acham que é um bom negócio, né? Normalmente as pessoas se aposentam nessa idade, mas aposentam com um percentual bem menor do que aquele que ganha. E que depois perde valor no tempo. Perde valor no tempo, então com certeza o aposentado hoje, né? Eu, como representante dos aposentados de Matão, posso dizer, estamos bastante prejudicados, né? Em relação a salário, em relação a direitos, né? Dos aposentados. Quando a gente está na empresa, a gente normalmente tem a luta, a gente tem lá um convênio médico, um seguro de vida, um terço das férias, às vezes faz uma hora extra, um prêmio de produção, e depois que se aposenta, né, normalmente aquele que aposenta especial, ele é obrigado a deixar o trabalho, né, até porque já é um trabalho prejudicial à saúde, né, e aí passa a perder tudo isso, né. E daí você, novo ainda, sempre disposto e tal, pensou, o que eu vou fazer agora aos 47 anos? Sim. E aí? Então, quando eu deixei de ser metalúrgico, eu passei na época eu era vereador, né? Eu fui vereador durante 8 anos, 2 mandatos de 2000 a 2008, né? Fui vereador também um período em 98, mas como suplente. Vereador eleito mesmo, 2000 e 2004, né, até 2008. Eu fui vereador. Então, nessa época, tudo bem. Eu deixei de ser vereador e eu tive uma oportunidade de trabalhar no gabinete da Prefeitura Municipal. Na época, o governo Adalto, em 2009, eu
fui assessor de gabinete. Saiu o Adalto, permaneceu o nosso partido, o Chico ganhou as eleições, eu permaneci no gabinete como assessor do Chico Dumont, prefeito, e depois fiquei 4 anos, né? Eu era suplente também da diretoria, na diretoria da Associação dos Aposentados. Nós tivemos a infelicidade de perder o nosso companheiro, né, o saudoso Sabiá, e eu acabei assumindo a associação. Então, e aí você ficou até agora recentemente? Até agora recentemente, né? No ano que eu assumi a associação, nós tivemos a eleição, né? Era um ano de eleição na diretoria da associação. E houve consenso entre os companheiros que eu continuasse. E eu continuei até agora esse ano, né? Que fui convidado, né? Também foi uma opção minha em ser vice-prefeito do companheiro Adalto, que fomos eleitos e a vida continua. E é isso mesmo. E agora eu quero saber o que é que o vice disse para o prefeito. O que o vice disse para o Adalto, não apenas agora que já estão eleitos, mas antes, quando você deixou uma candidatura de vereador, seria candidato, chamado para ser vice. Eu queria saber o que é que você disse para o Adalto. Se a gente ganhar, eu quero fazer o quê? O que vocês têm combinado entre vocês que vai ocupar o vice-prefeito no próximo mandato? É o que nós vamos tratar dentro de um minuto. Estou conversando com Cido Ferrari, eleito vice-prefeito. Toma posse, aliás, a diplomação é dia 19 agora, né? Dia 19. Sábado? Sábado, né? Sábado, né? Sábado, a diplomação, que aí é um ato da Justiça Eleitoral com os candidatos, né? Sim. E depois tem a posse dia 1º, que já é um ato mais político, vamos dizer assim, já. Com certeza. Né? Cido, eu duvido que, tendo sido em toda a sua vida um cara empreendedor, que nunca ficou quieto, que sempre trabalhou, as pessoas falam muito bem de você, como alguém que sempre ajudou todo mundo, quer dizer, um sujeito que não é comum, não é aquele sujeito que fica enfiado dentro de casa cuidando da própria vida e só isso. Por isso mesmo, eu fico imaginando que você deva ter condicionado ao Adalto alguma função diária dentro deste governo que começa no dia 1º. O que é que você disse para ele, ou antes, ou agora, depois de eleito, daquilo que você pretende fazer como vice? Pois é, Darcio. Quando nós combinamos, né, que eu fosse candidato a vice, houve um consenso entre nós. Eu fiquei muito feliz por isso, né? Até porque eu já sabia que o Adalto tinha grande aceitação popular para ser eleito. E então eu fui muito confiante quando aceitei ser vice do Adalto. Nós combinamos que eu fosse o vice. Primeiro ponto. E independente disso, eu e o Adalto, a gente tem uma amizade, né? Nós somos amigos de partido, não só de partido, mas amigos pessoal. E eu sempre disse, né, em todas as vezes que nós conversamos sobre isso, caso o eleito fosse, eu não gostaria de ser só simplesmente um vice-prefeito, eu queria ser um parceiro da administração. A gente sabe que numa administração pública como o Matão, tem muito o que fazer. Cidade grande, porte médio grande, cidade que tem problemas, a gente sabe disso, e que eu tenho certeza, né? Eu ainda não combinei aquilo que deve ser feito da minha parte, mas já tenho até algumas dicas, sim, de que realmente eu vou ficar ocupado nesse governo. Que setor que te agrada trabalhar? Eu gosto, Daércio, eu tenho conhecimento, você sabe que eu sempre fui metalúrgico, isso não existe dentro da prefeitura. Mas o fato de ter sido vereador durante um tempo e também assessor de gabinete, eu tenho um grande conhecimento também na área pública. E eu particularmente gosto de trabalhar, se fosse para mim escolher, eu gosto do meio ambiente. Eu gosto das coisas... da natureza. Da natureza, enfim, né? Mas eu sei que isso é independente de qualquer coisa, não quero dizer que vou cuidar de meio ambiente. Eu posso ajudar a olhar meio ambiente e, às vezes, né, pode sugerir alguma coisa em relação a isso.
Porque vai ter um secretário para isso. Vai ter um secretário para isso. Mas eu confio muito, né, no Adalto, diante do governo que ele já fez, da experiência que ele tem. Eu tenho certeza que nós vamos fazer alguma... a gente vai combinar, certo, em relação a isso, para que eu seja útil também na administração do Adalto. Nessa área de meio ambiente, o que é que você vê de hoje, né, naquilo que é hoje? O que é que você vê como algo que precisa ser corrigido e logo? Olha, o meio ambiente é uma coisa muito complexa, né? Sim. Mas sim, particularmente sim. Matão. Sim. Uma das coisas que a gente percebe é que ainda tem a desejar, né? Que eu acho que pode ser bem avaliado no próximo governo, que é difícil, eu sei, mas é essa questão de resíduos, essas questão... por exemplo, se você analisar, hoje ainda tem pontos de entulho, lixos, né, na cidade. Eu percebo isso. Te incomoda isso? Me incomoda. Bom, acho que incomoda todo mundo. Incomoda todo mundo. É um negócio que ficou crítico aqui em Matão. Que coisa crítico, que não... a gente percebe... Não mudou nada. Isso. A gente sabe que é difícil. Eu acho que é mais uma questão até de conscientização da população, né? Do que talvez até da administração pública. Não, de fato é verdade. A gente não pode dizer que é uma questão só de governo, né? E sempre disse isso também aqui. Esses anos todos que esse setor foi terrível, a gente sempre disse aqui que tem um setor público na história, mas tem também a questão dos hábitos de uma parte da população que não se enquadra na hora de descartar o lixo. E o que está me deixando assim, confiante é que o Adalto já tem um projeto de voltar ao Cidadão Boa Praça, né? Eu acho que isso daí ajuda muito em relação a isso, porque... E se ele te deixasse com essa atribuição, hoje, porque você é dos aposentados, né? Como inclusive presidente da entidade, e esse Boa Praça trata exatamente de dar uma ocupação e um ganhozinho até... Isso. Para os aposentados. Esse não é um projeto que pode te interessar, estar adiante dele, cuidar dele para o Adalto, por exemplo? Com certeza. Uma que a gente já tem o acesso fácil ao aposentado e que a gente também tem conhecimento de muitos aposentados que vivem aí reivindicando algum ganho a mais, né? Principalmente aquelas pessoas mais comuns que gostam desse tipo de trabalho, né? Que é cuidar da praça, aquele que tem conhecimento desse tipo de trabalho e que às vezes ganha aí um salário. Então isso com certeza vai contribuir bastante. Ô Cido, o prefeito vai precisar de alguém experiente, que tenha um bom trânsito com os vereadores eleitos, porque ele não tem, no momento, a base mínima lá dentro da Câmara. Ele vai ter que construir essa base mínima ali, não é? Você tem muita experiência como vereador. É alguém que, embora sendo de um partido específico, transita, ou quero dizer, tem canal aberto praticamente com todos esses eleitos. Daí a minha pergunta: quem é que vai fazer no governo do Adalto esse enlace dos interesses da prefeitura em relação à bancada na Câmara? Olha, Daércio, eu vejo que o próprio prefeito, às vezes a gente também, eu posso dizer isso, né, como experiência que tenho já no Legislativo, que dá para a gente trabalhar isso de boa. Os vereadores, eu vejo assim que os vereadores, eles querem o quê? Nada mais, nada menos do que fazer aquilo que está de acordo com os anseios da população. E eu acredito que não é difícil trabalhar isso. Até porque no executivo também existe a intenção. Tomara que você tenha razão. Tomara que você tenha razão, Cido. E é provável que você diz isso pelo seu modo de pensar política e tal. Mas eu vou lhe dizer uma coisa a você, que tomara que esta Câmara seja exceção, mas historicamente, você estava dizendo o que o vereador quer. O vereador quer um monte de cargos, muitas vezes, para poder afinar a viola junto com o prefeito. Vamos falar o português, claro, que o povão precisa saber o que é verdade. Não estou dizendo que esses todos novos farão isso. Mas quase sempre eu vi muito isso na minha vida, que o vereador, o que ele quer
é enfiar meia dúzia dele em cargos dentro de uma prefeitura. E o que os prefeitos geralmente fazem? Engolem o sapo e colocam as pessoas lá para poder conseguir um voto a mais na Câmara Municipal. Senhores, esta é a verdade. Não estou dizendo que você não faltou com a verdade, Cido. Estou dizendo que você é um sujeito que pode pensar desse modo e assim, do jeito que você está dizendo, deveria ser. Mas que na realidade os caras vêm com a latinha na mão, vem. Né? Eu tenho que pensar, Daércio, que as coisas... eu já percebi realmente, né, na política é que acontece muito disso. Mas infelizmente não é esse o caminho. Né? Até porque o Adalto vai começar um governo aos poucos. Vai sair em primeira. A sorte dele é que ele não fez compromisso com um monte de partidos. Exato. Nesse ponto ele... A gente já não tem né? coligação, a gente não tem compromisso, vamos dizer, com outros partidos. Eu acredito que não cabe mais tantos cargos de confiança. Eu tenho avaliado pelo que a gente tem conversado até aqui, as coisas vai ser bem econômica em relação a essa questão de cargos, até porque isso diminui custo, e diminuindo o custo, com certeza, sobra para mais para o governo, para aquilo que é a necessidade da população. E eu acredito que os vereadores há de ter consciência de que tem que trabalhar a população. Com certeza não é o cargo que vai manter ele na Câmara nas próximas gestões. Bom, deixa eu ser aqui, só dizer que essa prática que eu me referi aqui é uma prática nacional. Vocês estão vendo aí o presidente Bolsonaro, para ter uma certa governabilidade no Congresso, ele está entregando Banco do Nordeste para não sei quem, Itaipu Binacional para os inimigos, ele está tendo que compor. Fazendo acordo com o Centrão. Porque os caras estão dizendo assim, nós não votamos. Aí você deixa ingovernável um país inteiro, porque um Congresso diz assim, ou me dá tal coisa, ou meu partido não vai com você na votação. O que eu quis dizer aqui, isso é a verdade do que acontece muito na política e tem... Então, para ser sincero, infelizmente é isso, né? Infelizmente é isso. Um governante, às vezes, tem que... Se ele quiser viver, ele vai ter que ter uma base mínima. Para ter base mínima, ele tem que... Desculpa, entendeu? Ele tem que negociar até com Deus e o diabo. Desculpa a expressão. Quando ele não tem por si só uma base. Então, esse negócio de candidaturas com um monte de partido apoiando é um bicho perigosíssimo. Porque aí todos os partidos loteiam um governo inteiro. Eu quero a diretoria de tal coisa, o outro partido, eu quero a secretaria, ou eu quero não sei o quê, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Por isso, hoje eu tenho o maior medo de quem tem muito partido ajudando. Porque ninguém está ali de graça e eles vão cobrar, essa é a prática. Né? Agora, evidentemente que no caso de vocês, podem se dar o luxo de dizer, não, nós chegamos lá com o partido sozinho e agora vamos negociar projetos. Sim, Darcy. O que acontece? A própria vida ensina, né? Nós já presenciamos isso, não só nos outros governos, mas nos nossos governos também do passado, que às vezes algumas coligações, algumas parcerias, só atrapalhou. Às vezes pouco ajudou. Eu acredito que os políticos, com o tempo, vai começar a analisar e conscientizar de que é melhor ser parceiro político do que, às vezes, ter alguma coisa em troca, porque é juntos que a gente consegue governar. Assim, um dia a gente espera que seja a política no Brasil. Sim. Mas, por enquanto, tem muito de toma lá da cá. O cara entra para uma reunião lá, para negociar uma parceria lá que deveria ser de projetos de trabalho e sai com a cueca cheia, velho. Aí não dá. É isso que nós não podemos aceitar, né? Muito obrigado, viu, Cido? Que você seja muito feliz aí nessa empreendida aí. A gente, evidentemente, que está renovando aqui o nosso compromisso de divulgar os fatos, os feitos de vocês, assim como também criticá-los, sim, se necessário for. Porque sem isso não faz sentido. A gente tem que ser muito honesto. Como vocês têm que ser honestos com o eleitor, nós temos que ser honestos com quem assiste a gente e acredita na gente. Com certeza. Assim que no nosso entendimento também vocês tiverem alguma coisa que não está certa, terão a devida crítica.
Com certeza. Mas também poderão responder a ela se assim desejarem, como eu digo sempre. Nem todo político deseja. Às vezes ele se faz de vítima, mas não ocupa o espaço que é concedido, né? E, então vocês não ficarão imunes a qualquer crítica, se necessária e verdadeira e necessária ela for. Mas também terão oportunidade de se defender e estarão também sendo elevados naquilo que nos parecer justo do que fizerem. Inclusive você na condição de vice. Pela sua gentileza em estar aqui, muito obrigado e uma boa posse logo mais. Antes disso, a diplomação dia 19 também. Muito obrigado, Daércio. Eu quero aproveitar esse momento, agradecer você, realmente concordo, né? O meio de comunicação, a imprensa muito importante para orientar a população, para levar a notícia justa, e eu acredito que vocês sempre trabalharam dessa forma. A gente é feliz por ter vocês aqui em Matão, né? A imprensa que compreensiva, e desejar, né, aos nossos ouvintes aí, eu acho que talvez não vou estar aqui com você mais até final do ano, um Feliz Natal e que o ano que vem seja um ano melhor. A você e a sua família também, Cido, viu? Muito obrigado. Felicíssimo Natal lá. Quem sabe se o ano que vem acaba a pandemia. É mesmo, né? Você tanto fala. Tá difícil, né, Cido? E desejar também aos nossos aposentados, né? Dizer a eles que esse ano não foi o ano que a gente queria ter, né? Nós deixamos a desejar, deixamos de fazer muitas coisas que o aposentado merece por causa da pandemia, mas que o ano que vem, com certeza, a gente vai recuperar e voltar a trabalhar normal. Que assim seja. Um grande abraço a você e felicidades aí no seu mandato. Obrigado a você e a todos. Entrevistei aqui o Cido Ferrari, vice-prefeito eleito e que toma posse no próximo dia 1º